E olha, Bianca Carvalho está no Palácio do Campo das Princesas, onde está montado o Comitê de Monitoramento de Crise do Governo do Estado. Ô Bianca, o que é que a gente tem de novidade, né, ainda em relação às estradas e também sobre o abastecimento de combustível? A gente vai conversar sobre todos esses assuntos, Pedro, com o governador do estado, Paulo Câmara, que acompanhou, que coordenou toda essa ação de ontem, que envolveu mais de 330 pessoas da área de segurança e que durou toda a madrugada. Camila já viu lá o policiamento, as pessoas continuam lá para garantir que essa desocupação aconteça e aconteça plenamente. Governador, começar perguntando para o senhor, bom dia. Quantas estradas ainda estão bloqueadas? A gente sabe que ontem, na madrugada, vocês atuaram na Avenida Portuária, né, ali na Curva do Boi, e na estrada de Curcurana. Mas há outros pontos. O senhor tem esse balanço? O que é que ainda está ocupado? Bom dia. Bom dia, Bianca. Bom dia a todos que nos veem. Nós estamos hoje fazendo o levantamento da manhã. Até o final de ontem, o número era 21 de estradas federais e estaduais. Mas o que foi muito importante foi essa operação. Nós, desde que instalamos o gabinete de crise na última quinta-feira, sabíamos que se não tivéssemos um êxito nas negociações, seria necessário a força da polícia. E ontem, diante do quadro que se agravou, porque as negociações não avançaram, nós fizemos uma reunião aqui à tarde no Palácio com o presidente do Tribunal de Justiça, com o presidente do Tribunal Regional Federal, com membros do Ministério Público Federal e Estadual e decidimos por essa estratégia. Foi lida a decisão judicial e ao longo da noite nós fizemos essa operação que dá o ir-vir ao Porto de Suape. Então hoje nós vamos ter a condição efetiva de abastecer as cidades, abastecer a região metropolitana e todo o interior de Pernambuco, num volume que pode chegar até 10 vezes mais do que estava sendo antes. Então a gente tem a plena capacidade. Me dá um exemplo, por favor, governador. Quantos caminhões estavam saindo e quantos vocês acreditam que seja possível sair hoje? Veja, Beca, nós tivemos no melhor dia, que foi a última segunda-feira, entre 80 e 100 caminhões que saíram ao longo do dia. Hoje nós temos condições de fazer isso vezes 10, ou seja, 1.000 caminhões, seja de gás, seja da gasolina, do diesel, sair. Nós já estamos com 40 caminhões de gás já sendo abastecidos. Então, daqui a pouco também, essa questão do botijão de gás, que estava preocupando muita gente, já vai começar a ser resolvida. Como também o combustível para as pessoas poderem fazer o ir e vir do dia a dia. Lógico que a gente não vai conseguir resolver uma semana em um dia, mas a gente tem certeza que com esse início dessa operação, tendo livrado o acesso dos bloqueios de Suape, e a partir de hoje, que nós vamos ter também uma reunião a partir das 9 horas com o Exército Brasileiro e com a Polícia Rodoviária Federal para ver a questão da 101, que nós temos uma estratégia também de desbloquear a 101 a partir de uma ação com o Exército, a gente vai poder realmente dar uma condição de ir e vir a Pernambuco que vai garantir realmente que se chegue onde se deve chegar as mercadorias e trabalhar também com os estados. Tem muita coisa ainda que está presa na Paraíba, no Piauí, no Ceará, na Bahia, que precisa também ser negociado para que a gente tenha condição realmente de escoar a produção e de fazer chegar tudo que precisa chegar no interior de Pernambuco. Governador, a gente tem a população que está precisando de gás e combustível assistindo a essa reportagem, mas a gente, sem dúvida, de certo que a gente tem também muitos caminhoneiros que estão assistindo a essa nossa conversa agora. E essa pergunta que eu faço é porque a gente sabe que a movimentação não terminou. A movimentação dos caminhoneiros continua, eles querem, segundo tudo que a gente vem observando, apesar das decisões em nível federal, eles querem ainda um melhor preço para o óleo diesel e também querem melhores condições de frete. E como é que, já que tem caminhoneiro ainda em alguns pontos, por exemplo, na BR-101, o senhor acabou de dizer, como é que vocês esperam que seja essa negociação? Todo mundo quer o melhor cenário possível. Então, como é que vai ser essa negociação para que essa saída seja tranquila? Ou vocês vão esperar que esse cenário nacional também se defina mais? Como é que vai ser isso, governador? Bom, Bianca, o que o movimento pedia desde o seu início foi atendido. Inclusive, em Pernambuco, nós já instalamos a questão do pedágio, que tanto fazia com que eles se preocupassem. Então, eu tenho certeza que o processo de negociação continua. Nós tivemos ontem, graças a um trabalho muito bem feito das nossas polícias, um desbloqueio, ou seja, um cumprimento de uma decisão judicial sem nenhum tipo de confronto. E a gente quer continuar assim. Então, é muito
vai ser muito importante ao longo do dia de hoje, paciência da população, que a gente vai trabalhar para resolver isso o mais rápido possível, e também a nossa capacidade de diálogo junto a esses trabalhadores, porque a gente sabe também que temos que dar atenção. Eles fizeram um movimento muito grande, que merece de todos nós, governantes, o olhar disso e buscar realmente, daqui para frente, fazer um processo mais transparente de negociação, sentar na mesa e buscar alternativas. O que não dá para continuar do jeito que estava, porque estava começando a prejudicar de maneira muito séria, inclusive vida de pessoas. Então, isso iniciou esse processo de resolução, e agora a gente vai ter muita capacidade de diálogo. Aqui em Pernambuco, todas as pessoas que participaram desse movimento podem ter certeza que o governador, como todos os prefeitos e prefeitas, têm interesse de estar buscando alternativas para melhorar as estradas, para melhorar as condições de trabalho, para melhorar realmente a qualidade de vida dessas pessoas que têm tanta importância, e esse protesto mostrou isso. O Brasil parou por uma semana, ainda tem muito o que fazer ainda para destravar muitos outros pontos. Foi uma discussão importante que foi iniciada, né, que foi estimulada esses dias, né, cobrança, política de preços da Petrobras, os impostos que incidem sobre combustíveis. Teve muita discussão importante que foi motivada por esse movimento. Importante e um aprendizado, que esse movimento não começou agora. Foi alertado as autoridades, principalmente o governo federal. Então, isso serve de aprendizado também. A gente busca sempre aqui também, sempre que tem reivindicações, buscar sentar, conversar, ver alternativas e nunca chegar a esse ponto que se chegou. Então, isso também é um aprendizado. A gente tem que ter a capacidade de ouvir, de ter tolerância, de buscar alternativas. O Brasil precisa realmente ter capacidade de olhar esse Brasil grande de maneira que ele é. Ou seja, Nordeste tem uma característica diferente do Sul, que tem uma característica diferente do Norte, do Sudeste. Isso tem que ser olhado por todos. Governos que querem promover o bem-estar da população têm que saber conviver com diferenças, mesmo que os pontos de vista sejam contrários, e buscar alternativas para atender a coletividade. Governador, por último, o que é que o senhor vai fazer agora? São 6h20, o senhor passou esses dias aqui, o gabinete de crise reunido o tempo todo. Agora, qual é a prioridade para agora pela manhã? Veja, agora a gente tem que continuar o trabalho, o gabinete de crise continua. Agora a gente vai buscar, ao longo do dia de hoje, tirar e fazer com que chegue muitos caminhões para tirar o combustível, para tirar o gás, de maneira rápida, que isso possa ser distribuído tanto na região metropolitana como no interior do estado, ver essas negociações com os demais bloqueios, evitar que se façam novos bloqueios, ao mesmo tempo faça com que os bloqueios que existem hoje, eles se finalizem, e fazer essa atuação também das BRs junto com o Exército, que já há um compromisso do Exército de nós sentarmos hoje, porque a gente tem que trazer a normalidade, Bianca. Então a gente está muito imbuído hoje de trazer isso da forma serena que a gente vem tratando essa questão, da forma profissional, e é só ver que a atividade que foi feita ontem pela polícia foi muito bem planejada, muito bem coordenada, e buscou efetivamente cumprir o que precisava ser cumprido, mas da maneira pacífica como foi feita. Governador, muito obrigada pelas informações. Bom trabalho para o senhor hoje também. Daqui a pouco a gente volta, porque muita gente está querendo saber sobre gás de cozinha, mais detalhes, combustível, como é que vai ficar abastecimento, a situação dos municípios, dos pacientes do interior, a produção agrícola. Tem muita coisa para a gente falar e eu volto já. Pedro.